Salmo de número 13. O título da nossa mensagem de hoje é Até quando, Senhor? Nós meditaremos no Salmo de Davi. Nicholas Wolterstorff é um filósofo cristão norte-americano bastante conhecido. Há algumas décadas, ele perdeu seu filho de 25 anos enquanto praticava alpinismo na Áustria. O filho dele sofreu um acidente e acabou falecendo. Wolterstorff escreveu memórias naquele momento de angústia e de sofrimento. E essas memórias foram publicadas num livro chamado Lamento, que está traduzido pela editora Ultimato aqui no Brasil. Em suas palavras, ele disse que queria dar voz à angústia. Em profunda dor, Wolterstorff disse: só a minha morte pode cessar a dor da morte de meu filho. Ele acrescentou também: eu lamento tudo o que poderia ter sido e que nunca mais será. Wolterstorff e sua família passaram por um momento de profunda dor e sofrimento em lamento. O lamento é uma postura diante de Deus, é um modo de lidar com a dor e o sofrimento. O lamento não é uma busca por respostas definitivas, mas sim uma forma de lidar com a dor profunda. O lamento é um grito de socorro, uma oração que expressa dor, questionamentos e temores. O lamento é coisa de crente. O lamento não é deixar de crer. O lamento não é reclamar. O lamento é orar com o coração todo aberto, em meio à angústia e sofrimento. Em lamento, Wolterstorff declarou em suas memórias: como nunca externar o que está dentro se isso está sangrando? Será que suportar chorando não requer tanta força quanto nunca chorar? E ele disse: eu fui agredido e ferido, gravemente ferido. Olharei o mundo através das lágrimas. Talvez eu veja coisas que eu não veria com os olhos secos. Lamento, então, esse momento em que o próprio Deus nos lança em sofrimento, em dor, e nós temos um modo de passar por essa situação, que é orando ao Senhor, usando palavras que o próprio Deus dispôs nas Escrituras, observando experiências de crentes que ao longo da história sofreram e lamentaram, e encontrando no próprio Deus conforto, regozijo, estabilidade. Veremos isso no Salmo número 13. O salmista Davi, ele vai questionar até quando terá de suportar a dor e o sofrimento. Vejamos, são 6 versículos, um texto breve, bem acessível, e o salmista diz o seguinte: até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde: Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão: eu o venci. Os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Vamos orar. Deus, nós estamos diante de ti, Deus. Todos nós temos fraturas em nossas vidas, lembranças não curadas, sofrimentos presentes. Ó Deus, nós sofremos, nós nos angustiamos, por vezes até nos desesperamos. Mas isso não é surpresa para o Senhor, afinal. Estamos em tuas mãos, Senhor Deus. Nós te pedimos que, por meio do estudo da tua palavra, possamos encontrar estabilidade, conforto, Deus, e um caminho, Senhor, para lidar com a dor, com o sofrimento, com o sentimento de falta. Nos ajuda, Senhor. Fala conosco nessa noite.
em nome do teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, esse salmo é um salmo de lamento, dentre tantos outros nas Escrituras. Davi aqui fala da sua experiência de sentir-se abandonado por Deus. Alguns especulam que Davi proferiu essas palavras durante uma perseguição de Saul, mas não é possível afirmar isso categoricamente. O que nós observamos, de fato, é que Davi, ele lamenta por se sentir abandonado por Deus. Posteriormente, ele explica o porquê desse motivo. Ele vai dizer que é por conta da perseguição que ele estava padecendo, a ponto de ter sua vida ameaçada. E no final do texto, ele recobra as forças e expressa a sua esperança ou confiança no próprio Deus. Então, essa é a estrutura básica desse salmo. Nós caminharemos por ele de forma bem detida em cada verso, para refletirmos sobre o que Davi profere aqui nesse salmo. Do verso 1 ao verso 2, nós encontramos Davi refletindo sobre o lugar do lamento. Veja, ele diz no verso 1, até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Fiquemos até aqui. Até quando, Senhor, é uma expressão que ressoa por toda a Bíblia. Às vezes parece que Deus só assiste ao sofrimento de seu povo e se mantém distante. Esse é o sentimento de Davi aqui. Ele está se sentindo abandonado. Davi usa palavras fortes aqui. Ele diz que Deus se esqueceu dele. Que Deus, propositadamente, escondeu a sua face de Davi. Davi está dizendo, o Senhor se afastou de mim, propositadamente. O Senhor se esqueceu, o Senhor me deixou de largo. Ele diz coisas parecidas em outros versos, em outros salmos também. De que o Senhor esqueceu, até quando, Senhor? Por que me desamparaste? Davi diz isso também em outros salmos. Então, essa ideia de que Deus, de o cristão, sentir-se abandonado por Deus, é muito recorrente nas Escrituras. Nós encontramos isso no Antigo Testamento, como também no Novo. Uma percepção de que Deus se esqueceu, escondeu o seu rosto, faz com que o crente, no caso aqui Davi, possa sofrer profundas e intensas inquietações e tristeza no coração. Davi, ele se revela como diariamente atribulado nesse contexto. Ele questiona por que Deus está distante, porque demora em dar livramento. Davi, em nenhum momento diz aqui que ele pecou, por isso Deus se afastou. Em nenhum momento. É diferente lá do Salmo 51. Em certo sentido, ele fala, olha, eu pequei, o Senhor se afastou, não retires de mim o teu espírito. Ele diz isso no Salmo 51, aqui não. Aquilo é muito claro. Simplesmente, eu estou sentindo que Deus realmente me deixou de largo, fechou os céus e se afastou. Deus virou para longe o seu rosto e se esqueceu de mim. Parece que Deus retirou seu espírito. Essa é a sensação de Davi. Isso, obviamente, traz angústia, inquietação, medo, sofrimento, ansiedade a Davi. O sentimento de abandono. Isso não aconteceu apenas no caso de Davi. Nós encontramos o profeta Abacuque dizendo, até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Em outro salmo, o salmista vai dizer, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempos de angústia? E o que nós poderíamos dizer, meus irmãos, sobre o livro de Jó? Jó padeceu, perdeu tudo de forma muito repentina, sem maiores explicações, sem uma relação de causalidade ali. Eu pequei, eu errei, e Deus foi lá e retirou tudo de mim. Não. A gente sabe o que estava acontecendo, mas se coloca no lugar de Jó. Você tem alguém que tinha uma vida estável, muito obediente, dedicada ao Senhor, e de uma hora para outra, as coisas todas são retiradas, o seu chão é retirado. E aí, Jó, ele passa capítulos e capítulos em diálogo com seus amigos, questionando, ponderando, o que eu fiz, por que está acontecendo isso comigo? Então, é um texto
de lamento bastante extenso, né? Mais de 30 capítulos só de lamento, de questionamento diante de Deus. O lamento é esse tipo de oração que a gente fica um pouco desprovido daquelas formalidades que são tão comuns para nós, né? Quando a gente vai orar, a gente comumente é mais formal. O lamento, né, o sofrimento, retira o nosso chão e faz com que a gente possa orar de forma mais intensa, realmente abrindo nosso coração, dizendo o que está lá dentro, né, e como está doendo. Nós temos também um livro chamado Livro de Lamentações, né, do profeta Jeremias, né? Então veja, e o interessante da linguagem do livro de Lamentações é que o profeta Jeremias entende que o sofrimento que o povo de Israel estava passando por conta do cativeiro da Babilônia estava sendo causado pelo próprio Deus. Por vezes, no texto, o profeta Jeremias se dirige a Deus. O Senhor está fazendo isso. O Senhor está trazendo esse sofrimento, essa dor. E a gente percebe com esses textos, com os Salmos, Jó, Lamentações, que essa experiência pode alcançar o povo de Deus, de forma individual ou de forma coletiva. É totalmente possível que o povo de Deus, né, que pessoas, que cristãos, passem por determinados sofrimentos que lhe causam profunda angústia e sofrimento existencial, uma percepção de que há um abandono por parte de Deus. Veja que no Getsêmani, né, prestes a morrer, Jesus se entristeceu e se angustiou profundamente. Ele disse o seguinte: a minha alma está profundamente triste até a morte. Imagine você ouvir de alguém, um amigo seu, que aquela pessoa está tão triste a ponto de morrer, né? De tanta angústia. É o que Jesus está dizendo, né? A sua angústia interna, mais do que o sofrimento externo, internamente, né? Porque me desamparaste, o abandono, o sofrimento que ele estava passando naquele momento sozinho, né? Dado que seus amigos também que estavam ali perto fugiram, né? Correram, e ele estava naquele momento de profunda angústia existencial, a ponto de dizer: olha, se possível, passa de mim esse cálice. Tudo isso mostra que a experiência de uma dor aguda, de um sofrimento profundo, pode acometer o cristão. Não existe triunfalismo, né? É só, obviamente, alguém que não leu as Escrituras que pode acreditar em teologia da prosperidade. É óbvio. Veja que aqui nós encontramos uma série de textos. Davi, Lamentações, Abacuque, Jesus, Jeremias e tantos outros, falando de uma mesma experiência, uma dor. E reagindo, expondo a Deus com questionamentos, né, lutando com Deus, não contra Deus. Lutando com Deus para lidar com aquele sofrimento. Irmãos, às vezes, pode parecer que Deus fecha os céus para nós. Isso pode acontecer. E um sentimento de abandono e distanciamento pode tomar conta de nossos corações. Não tenha nem dúvidas que isso pode acontecer. Isso pode acontecer por uma perda familiar, ou uma perda muito grave materialmente. Pode ser por um arrependimento amargo do passado, uma lembrança, algo que aconteceu que você disse: olha, não era para ter sido assim. E você sabe que não pode voltar no tempo, que aquilo é impossível de ser remendado. E aquilo te angustia profundamente. Pode ser uma doença severa, um momento em um consultório, você escutar um diagnóstico que você não queria ou não esperava. Isso pode acontecer. E aquilo te lança em um momento de lamento, de angústia, de sofrimento. Às vezes pode parecer que Deus simplesmente não se importa com nossas lutas e angústias. O próprio Jó, em determinado momento de muita dor, uma dor profunda e aguda, ele fala de uma forma muito incisiva para Deus. Ele diz assim: tu tens, Senhor, olhos de carne. Ou seja, o Senhor não sabe o que é ser humano e passar pelo que eu estou passando. É o que Jó diz a Deus. O Senhor, por vezes, não nos dá resposta para tudo. E sim, Ele pode deixar que nós sejamos tomados por profunda angústia. Mas Ele não nos abandona, meus irmãos. De forma concreta e prática, Deus deixou um livro com inúmeras orações e palavras para lamentarmos e encontrarmos em Deus paz e estabilidade. Veja,
é muito notável que nas Escrituras tem experiência para tudo. Eu me lembro que, certa vez, aqui mesmo na igreja, eu preguei sobre o Salmo número 88. O único salmo nas Escrituras que não tem nenhuma palavra de conforto, nenhuma. É alguém que está passando por uma profunda e aguda depressão. É Emã, né, que ele profere um texto, Salmo 88, é um texto de angústia, 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 e só angústia, não tem nenhuma palavra de louvor, de esperança, de nada. Então veja que até no momento de uma profunda angústia e depressão, que um crente pode passar, o Senhor está lá, contemplando aquele sofrimento e habilita o crente com determinadas palavras, com determinadas orações que estão nas Escrituras, para que o crente se volte a Deus e encontre paz e estabilidade. Nós podemos, então, meus irmãos, as Escrituras nos mostram isso. Nós podemos ser sinceros como Davi, como Jesus, como Jeremias, como Jó. Nós podemos dizer de fato o que está no nosso coração. Isso não vai surpreender a Deus. Nós podemos nos apresentar diante do Senhor com toda a angústia. Com toda a angústia. Naquela época não havia redes de psicólogos, assistência social ou qualquer outro recurso, né, instrumentos para você lidar com determinados sofrimentos. E o que aquelas pessoas faziam? Elas corriam, né, e oravam, se apegavam a esses salmos de lamento e se voltavam a Deus. É óbvio que nós podemos nos utilizar por todos os bens que Deus nos dá, inclusive pessoas que estão habilitadas e têm experiência em lidar com momentos de angústia, mas nada pode substituir absolutamente essas palavras e essas orações de lamento diante do Senhor. Na angústia, nós precisamos encontrar e buscar descanso, estabilidade no próprio Deus. Eu dirijo-me a você, meu irmão, minha irmã, que está passando por um momento de dor e sofrimento. Eu não tenho as palavras certas para te ajudar nessa hora, mas eu peço a você, lhe recomendo, aproprie-se dos salmos de lamento e ore. Não fuja da oração, não fuja do lamento. Não deixe de questionar o Senhor por aquilo que você realmente está se angustiando. Talvez as circunstâncias não mudem, talvez o diagnóstico não mude, talvez a perda, né, não seja reabilitada, mas seu coração certamente será confortado em saber que Deus ouve sua dor, ouve sua angústia. Portanto, não demore demais. Use palavras de lamento nas Escrituras e você certamente encontrará conforto em Deus. E você que não está passando por nenhum momento de angústia ou sofrimento, nunca esqueça de quantos textos, né, nos habilitam a chegar a Deus em um momento que certamente todos nós passaremos, um momento de angústia, um momento de dor e um momento de sofrimento em nossas vidas. Vejamos agora o fim do verso 2 até o verso 4, em que Davi vai falar sobre o lugar da perseguição. Nós vimos o lugar do lamento, agora veremos o lugar da perseguição na oração de Davi. Ele diz no final do verso 2, até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Aqui, meus irmãos, nós encontramos Davi revelando o principal motivo de seu lamento. Inimigos e adversários estavam ameaçando sua própria vida. Os termos aqui são muito fortes, né? Ele está falando dos inimigos e ele pede que Deus olhe para ele. Veja que a percepção é que Deus abandonou, que Deus está olhando para o outro lado, está olhando para longe. Ele diz, Senhor, volta o teu olhar para mim, ilumina os meus olhos, para que eu possa de fato perceber, né, a tua ação, o teu agir na minha vida, porque eu não estou vendo. Do contrário, eu vou morrer. Então, aqui é bem chocante, né? Nós não passamos por uma situação dessa, comumente. Você ser ameaçado de morte, uma morte iminente, e você se sentir abandonado por Deus. É isso que está acontecendo com Davi. Existe aqui, meus irmãos, uma situação dramática. Enquanto Deus se afastava, os inimigos, querendo matar Davi, se aproximavam e ameaçavam triunfar.
Então Davi questiona: até quando esses inimigos e adversários vão triunfar? Até quando vão triunfar? É como se ele dissesse: Senhor, o Senhor está vendo que é injusto. O Senhor tem poder para agir, mas o que o Senhor está fazendo? O Senhor virou o rosto, o Senhor escondeu. O Senhor está vendo eu sofrendo aqui, mas não está nem aí. Foi embora, me abandonou. E aí o desespero de Davi é: olha para mim, olha, os inimigos estão chegando, eu vou morrer. Estou prestes a morrer, o Senhor, olhe para mim, por favor. Os inimigos se aproximando e Deus se afastando. Essa é a percepção de Davi. Davi questiona, portanto, se esses adversários inimigos triunfariam. Seu questionamento é: Senhor, o Senhor vai permitir de fato que meus inimigos prevaleçam? É como se Davi perguntasse: de que lado o Senhor está, afinal? O Senhor está do meu lado, o lado certo, o lado justo, ou do lado dos inimigos? Com o sentimento de abandono, Davi estava se sentindo, nesse momento, do lado mais fraco. É como se Deus o deixasse perecer, no sentido de as suas forças estarem minguando e ele não ter nenhuma esperança de suportar ou passar por aquele sofrimento. Meus irmãos, a qualquer momento, uma perseguição pode bater na nossa porta. Pode ser inúmeros fatores. Às vezes um simples desentendimento com um vizinho pode gerar uma situação de perseguição. Basta também um posicionamento mais firme em defesa da fé cristã ou da moral cristã. No trabalho, um chefe que diz: olha, faça assim, você sabe que é errado, você diz: não posso fazer. Né? Você é servidor público, você não pode ser exonerado, mas o chefe está pressionando você por uma ordem indevida. Então, uma perseguição pode realmente chegar às nossas portas. Né? Um posicionamento na rede social em defesa da fé cristã, na universidade, na escola. Então, é muito rápido, né, uma perseguição de fato surgir. E, inclusive, é importante dizer que é muito estranho que um cristão nunca seja contrariado e não sofra oposição de ímpios. É uma das coisas mais estranhas que eu considero. Isso não quer dizer você ser rixoso, né, com o ímpio, né, viver em briga, em pé de guerra com ninguém. Mas, se você é cristão, você vai ter determinados valores e posicionamentos que vão gerar atrito, pelo menos atritos em termos de percepção, de entendimento com o ímpio. É óbvio. Isso pode causar uma perseguição. O motivo da perseguição, meus irmãos, ele precisa ser justo. Eu já vi cristão dizendo: eu estou sendo perseguido, quando na verdade a pessoa tinha cometido falhas, erros, e as circunstâncias, os fatos, né, estavam lhe alcançando. E a pessoa se coloca na situação de vitimização. Vitimização não é coisa de crente. O Senhor não nos possibilita, não nos dá linguagem para que a gente cometa um erro e se vitimize. Isso é uma certa infantilidade na fé cristã. Se você faz algo, a justiça pode lhe alcançar. Paulo diz isso em Romanos. Né? Tema, se você cometer um erro, que a justiça lhe alcance. Ele diz isso em Romanos 13. Então, perseguição é diferente de justiça. Quando a gente comete um erro e a gente recebe a devida paga por aquele erro, isso é justiça. A perseguição ocorre quando você está do lado certo. Você está fazendo certo. E mesmo assim, inimigos, adversários, surgem para lhe alcançar. Aqui, no caso de Davi, a causa é justa. Ele não estava pecando, não estava errando. Apesar de ele não revelar o motivo, alguns especulam que era o momento que Saul estava querendo matar Davi, por ter sido escolhido por Deus e futuramente se tornaria o rei de Israel. Não é possível dizer com certeza que era esse o fato. O ponto é que Davi estava certo. Apesar de estar certo, ele se sentia abandonado. E esse é o drama da situação. Ele estava ameaçado a ponto de sofrer risco de vida. Seu sentimento é de abandono diante dos inimigos. E como cristão, nós podemos ter esse sentimento de Davi. Ou seja, nós podemos, em determinados momentos, diante de uma oposição severa, nos sentir abandonados. O próprio Jesus disse na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? O Senhor Jesus, do lado certo, fazendo o certo, foi perseguido,
ao ponto, né, de morrer. E ele citando Davi tinha dito isso no Salmo 22:1. Jesus diz na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Então veja, Davi, Jesus, eles estavam certos. Eles estavam fazendo certo. Estavam do lado certo da justiça. Mesmo assim, eles estavam sendo perseguidos. E o sentimento de abandono acometeu Davi e acometeu Jesus. Irmãos, uma perseguição severa pode nos levar a questionar o cuidado de Deus. Porque é muita injustiça você fazer o certo e ainda assim sofrer por estar fazendo certo. Veja que nós somos brasileiros e até culturalmente isso é meio que esperado. No Brasil você faz o certo, por vezes recebe aquilo que é indevido por parte do Estado, por parte de terceiros. Porque o jeitinho, o engodo, o erro é o que funciona no dia a dia. Infelizmente. Então veja, uma perseguição pode nos acometer quando nós estamos fazendo o que é certo, estamos praticando a justiça. E o crente pode expor seus temores e seus questionamentos diante do Senhor. Contudo, meus irmãos, o cristão não pode deixar de confiar em Deus. Lamento não significa perda de fé, perda de confiança. Na hora da perseguição, Davi não perdeu sua fé, muito pelo contrário. A fé o habilitou a buscar o Senhor, e encontrar em Deus paz, estabilidade, segurança, livramento. Ele confiava em Deus, mesmo não tendo ouvido de Jesus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Então Davi confiava, ele lamentava e confiava, mesmo não tendo ouvido essas palavras, essas promessas de Jesus. Bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque dessas pessoas é o reino dos céus. Na hora da oposição, primeiramente se pergunte: eu estou sendo perseguido ou colhendo os frutos de meus erros? Então seja sincero com você. Em constatando-se que você de fato praticou a justiça, está certo naquela situação, e mesmo assim está sendo perseguido, ore ao Senhor em lamento, questione o Senhor, leve isso ao Senhor, e tenha esperança de que Deus é capaz de agir. Por quê? Porque o reino dos céus está reservado para aqueles que são perseguidos por aquilo que é certo, por aquilo que é justo. Então não tenhamos medo, tenhamos coragem. A coragem não é nos tornarmos temerários, ou seja, agirmos de forma intempestiva, não pensada, não refletida. A coragem também não é o medo de ficar acanhado, de temer as consequências. A coragem é a justa medida de se colocar diante do Senhor e defender a sua palavra, pregar a sua palavra, defender a sua causa, lutar por aquilo que é justo e saber que, lutando por aquilo que é justo, mesmo que venha a perseguição, estamos do lado mais forte. E que há essa promessa de Jesus. É feliz aquele que é perseguido por aquilo que é certo, pois dessas pessoas é o reino dos céus. E, para finalizar, o salmista, nos versos 5 e 6, ele reflete sobre o lugar da esperança. Então, ele havia falado sobre o lugar do lamento, o lugar da perseguição. Agora, ele termina refletindo sobre o lugar da esperança. No verso 5 ele diz: eu, porém, diante de tudo isso, nós temos um porém, e graças a Deus, eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta, se alegra em tua salvação, em teu livramento. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Veja, Davi sofria e lamentava, mas ao mesmo tempo ele confiava e esperava. Não há nenhuma contradição aqui. Davi estava sendo plenamente coerente. Ele estava sendo sincero diante do Senhor, expondo suas lutas, seu lamento diante do Senhor. E ao mesmo tempo ele confiava de que Deus é capaz de agir em seu favor. O lamento é esse grito na hora da dor, na hora do sofrimento. Mas não é um grito de reclamação e de falta de fé. Pelo contrário, aquele que lamenta
o faz crendo que Deus é capaz de lhe resgatar a qualquer momento. Deus pode intervir durante a perseguição, no momento de uma profunda angústia. Deus pode simplesmente chegar ali e dar o livramento, trazer salvação. Por isso que Davi diz, olha, eu confio, eu exulto, eu quero cantar, porque eu sei que no momento está difícil, está sofrido, mas o Senhor contempla as minhas lutas e é capaz, é poderoso para agir a qualquer hora. A fé, meus irmãos, está operando aqui. A fé é a ponte que liga o lamento à esperança. A fé faz com que a gente, ao expor as nossas lutas e sofrimentos, consiga expor também a nossa fé, expectativa de que Deus é capaz de dar livramento. Por isso que ele diz, eu confio, exulto, eu quero cantar. Essas expressões revelam confiança, alegria e gratidão. Ele se sentia abandonado, mas sabia que Deus estava a seu favor. Ao fim e ao cabo, Davi sabia que estava do lado mais forte. Davi sabia que Deus não tinha abandonado e que Deus sempre vence. Deus nunca perde batalha em nenhum momento. E Davi, nesse final de texto, ele com essa certeza, com essa confiança, com essa esperança, ele se volta para o Senhor e encontra regozijo, alegria, encontra confiança, fé e esperança. Irmãos, Deus não está contra nós. O apóstolo Paulo disse em Romanos 5:1, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Temos paz com Deus. A guerra acabou. O Senhor é favorável ao cristão. Deus pode nos levar a um momento de angústia? Pode. Pode nos levar a um momento de sofrimento? Pode, certamente. Não tenhamos dúvidas. Há tempo para tudo, inclusive para lamentar. Agora, isso não significa que o Senhor nos abandonou, que nós fomos deixados pelo Senhor. Muito pelo contrário. Se temos paz com Deus, estamos do lado certo. Nós ganhamos, melhor, Jesus ganhou essa guerra em nosso favor e nós já somos vitoriosos em Cristo Jesus. A resposta, meus irmãos, ao sofrimento não é um argumento. Na fé cristã, a resposta ao sofrimento não é um argumento, não é locubrações filosóficas sobre o problema do mal. Você pode começar a filosofar sobre como explicar o mal, e Deus existe, Deus é bom, Deus é todo poderoso, e você vai entrar nas elucubrações filosóficas, e isso é infinito. A resposta ao sofrimento é uma pessoa na fé cristã. Jó disse, tu tens olhos de carne? Jesus disse, sim, meu amigo. Eu entendo o teu sofrimento. Eu passei por coisa pior do que você, Jó. Não tem nada que você não tenha sofrido, que eu não tenha sofrido muito pior. Ele é a única pessoa que pode dizer isso. Não tem nenhum sofrimento que se compare à pessoa de Jesus, nenhuma religião vai dizer, olha, Deus veio ao mundo, se fez igual a nós, sofreu tudo que nós sofremos, e Ele nos entende, sabe o que é padecer. E Ele ainda assim entregou sua vida para nos salvar e ressuscitou. Não tem nenhuma mensagem religiosa, qualquer outra religião, qualquer que seja. É sempre um Deus distante, um Deus impessoal, um Deus que não intervém, um Deus que é poderoso, mas que não coloca a sua mão, não se relaciona, Deus rígido, enfim. Mas aqui nós temos a resposta cristã ao sofrimento. É uma pessoa, não é um mero argumento. Cristo sabe o que é sofrer. Jesus se compadece de nós, Ele é Deus Emanuel. Então veja, quando a Bíblia fala Ele é Deus Emanuel, Deus conosco, significa na prática que Ele se identifica com nós, que Deus é participante do sofrimento do crente. Deus participa da dor de um cristão. Ele não assiste, Ele participa porque Ele sabe o que é isso. Jesus sabe o que é angústia profunda. Um crente pode chegar a uma depressão? Pode. E Jesus sabe, entende o que é uma depressão. Ele participou disso. Eu me angustiei até a morte. Eu estava em depressão. Jesus está dizendo isso. Um crente que sofre pode questionar, mas sem reclamar. Pode perguntar sem perder a sua fé. A oração de lamento pode perguntar, mas nunca deixar de crer, de confiar e de esperar a ação de Deus. Nossa esperança é que no fim nós vamos exultar e cantar.
Meus irmãos, há pessoas nesse mundo, crentes mesmo, que às vezes são acometidos por problemas, às vezes familiares, que parece que é uma vida de estrito sofrimento e é só sofrimento. Que mensagem de triunfalismo poderia servir essas pessoas? Nenhuma. Mas o Cristo da cruz, aquele que se identifica, ele sabe o que é sofrer. Se você, meu irmão, está passando por um momento de angústia e sofrimento, não desanime demais. Em algum momento, isso vai acabar. Não se desespere. Ore, peça ajuda de outras pessoas. E não perca de vista que o nosso Redentor vive e já se levantou sobre a terra e sabe o que é sofrer. Nós vamos celebrar o livramento das mãos do Senhor, porque Cristo é a nossa salvação e esperança. E Ele voltará. Voltará para findar todas as nossas lamentações. Né? E nós poderemos nos alegrar nele para sempre. Para sempre. Para sempre. Meus irmãos, eu concluo essa mensagem trazendo as reflexões finais de Nicholas Wolterstorff, aquele filósofo cristão que eu mencionei no começo dessa mensagem, que perdeu seu filho com 25 anos de idade. No final de suas lembranças, ele se angustia, é um texto bastante difícil, no sentido de muito angustiante, e já no final ele começa a rememorar alguns arrependimentos que ele teve em relação ao seu filho. Coisas que ele queria ter falado e não falou. Coisas que ele falou e não queria ter falado. Lembranças que ele queria ter compartilhado e não compartilhou, momentos que ele perdeu. E é um momento que ele está bem, no texto, bem depressivo. Mas aí ele diz o seguinte: não vou ficar incessantemente olhando para as minhas lembranças e arrependimentos. Vou permitir que essas faltas estimulem a visão e intensifiquem a esperança por aquele grande dia, quando poderemos nos atirar nos braços um do outro e dizer: meu filho, eu sinto muito. Essa é a esperança cristã, meus irmãos, de que o Senhor voltará e vai permitir que nós sejamos plenamente curados e restaurados. As lembranças, as angústias, os sofrimentos, em algum momento de nossas vidas, pode servir como testemunha para um terceiro, como também pode servir para pregar o nosso coração, dizendo: olhe para o grande dia. O sofrimento, meu irmão, é um megafone de Deus para despertar nossa esperança pela era vindoura. Deus grita no sofrimento e a gente acorda. E a gente acaba desejando mais os céus. Porque muitas vezes nós estamos amando demais as coisas desse mundo. E o sofrimento, a angústia, é aquele momento que Deus toma um megafone, coloca no nosso ouvido e dá um grito. Acorde, acorde, porque isso aí vai passar. Ó. Esses momentos, tudo isso vai passar. Renova a esperança, fé e expectativa de que haverá plena restauração. Wolterstorff, ele acrescentou no final de suas memórias: Deus compartilha da minha dor pela morte de meu filho, e eu compartilho da sua dor pela morte de seu filho. Deus participa de nossas lutas e lamentos. Deus Emanuel quer dizer que Ele está realmente próximo de nós. Deus participa dos sofrimentos. Ele está junto nos sofrimentos. É aquele que sofre junto. E Wolterstorff termina as suas reflexões dizendo o seguinte: a dor e a ruína da humanidade entraram no coração do Senhor. Pelo prisma de nossas lágrimas, nós podemos ver um Deus sofredor. Quando a gente sofre, a gente lembra necessariamente de Jesus, do quanto Ele sofreu, quanto Ele padeceu, quanto Ele se angustiou por nós. Não foi barato, é de graça para nós, mas foi muito custoso para Ele. E é por isso, meus irmãos, que a dor e o sofrimento fazem parte da vida cristã. Essas duas coisas são instrumentos que Deus usa, que Deus permite, ou que Deus envia, Deus faz acontecer em nossas vidas. E nós podemos lidar com elas em lamento e renovando constantemente a nossa esperança, em saber que Jesus participa, está junto na dor
e no sofrimento. Amém? Meus irmãos, vamos orar, finalizando essa mensagem. Espero que Deus tenha falado do seu coração. E você que está sofrendo, encontre no Senhor conforto, esperança e estabilidade. Em nome de Jesus. Deus, nós estamos em tuas mãos. Que bom que é assim. Nós não temos o controle. Que bom que é assim. Louvado seja teu nome, Deus. Às vezes nossa vida, Senhor, está bem. E na nossa cultura, nós meio que somos impelidos a responder a pergunta: está tudo bem? Nós, quase todas as vezes, temos que dizer: sim, está tudo bem. Nosso mundo, nós somos pressionados a estar bem, mas a verdade é verdade que nem sempre é assim, Senhor. O Senhor sabe. Por vezes, uma angústia, sofrimento, nos acomete, nos alcança, Senhor. Ó Deus, por meio do Teu Filho, Senhor, por meio do Teu Filho, nós podemos encontrar no Senhor estabilidade, conforto, segurança, Senhor. Porque Jesus participou e participa de nossas dores. Ele é Deus Emanuel, conosco em tempos de alegria e fartura, mas na escassez também, no sofrimento, na angústia, Senhor. Ó Deus, nos possibilita, Senhor, nos habilita a confiar mais em Ti. Às vezes o mundo, Senhor, aí fora, Senhor, está tão caótico, há uma incerteza em relação ao futuro, medos. Ó Deus, que nós encontremos em Ti, ó Deus, esperança. Porque o sofrimento acomete o crente, mas nós temos o Senhor que sabe o que é sofrer. Tu tens olhos de carne, ó Deus. O Senhor olha, sabendo, entendendo o quão angustiante é passar por dores, por sofrimentos, por ansiedades. Nos ajuda a confiar em Ti, ó Deus. Nos ajuda a confiar. E como Davi, nos ajuda a poder dizer, Senhor, que nós confiamos em Ti, nós exultamos em Ti, nós queremos cantar para Ti. Que em meio à luta, em meio à perseguição, nós possamos encontrar no Senhor, Deus, fé, esperança, Deus. Encontrar em Ti o Teu amor, esses bens espirituais, essas virtudes espirituais que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus, ó Deus, amém.